Gênesis, capítulo de número 3. Glória a Deus. A igreja pode dizer amém nesta noite? Aleluia. Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler nesta noite o texto que vai, quando Deus trata com a criação, com Adão, com Eva, a partir da tragédia que acontecera. Capítulo 3, vamos ler no versículo de número 2 em diante. Vamos começar do versículo 1 para pegar todo o contexto. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém. Até esse texto. Diga comigo assim: Senhor Deus, trata conosco através da tua palavra. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar. O texto que nós acabamos de ler, preste muita atenção. Esse texto, ele é a gênese de tudo que está acontecendo na raça humana, na natureza humana. Tudo que está fora do lugar, tudo que perdeu o controle, tudo é origem desta narrativa que nós acabamos de ler. Absolutamente tudo. O texto diz que Deus
Ele imaginou o homem e Deus criou o homem a partir da imagem e do desejo do seu coração. Deus imaginou um Éden, um paraíso, e colocou este homem para viver neste paraíso, um lugar perfeito, perfeito em todas as suas características. Esse homem, ele tinha de Deus a perfeição. A Bíblia conta para nós que Deus estabeleceu uma parceria com esse homem, uma parceria, depois de criar todos os seres viventes, aves, peixes, répteis. Deus chamou o homem criado e deu a este homem criado, que ele havia criado, a bênção dele, homem, criatura, colocar nome em toda a criação. Eu fico pensando que é como um pai que vê o filho nos seus primeiros momentos de alfabetização, desenhando as primeiras letras, ou um filho que faz as primeiras contas da matemática. Eu fico pensando a alegria deste pai, um pai que olha para um filho e o filho vai diante de uma conta, 2 mais 2, e aquele filho para, e o pai diz: vai, siga, continue, pense. E ele pega o lapisinho e começa a escrever a resposta. Eu penso que o coração do pai fica um tanto quanto apreensivo, 2 mais 2, e o pai está ali calado, mas o seu íntimo está vibrando. Ele tem medo que o filho escreva uma resposta errada. E o filho vai, coloca o lápis e coloca a resposta certa, e coloca 4. O pai fica feliz com aquilo. Aquilo alegra o coração do pai. E a partir daí, ele vai se desenvolvendo numa leitura. Essa semana, os meus netos comigo, a gente passando pelas ruas e vendo propagandas, e já está na fase da alfabetização, de leitura, do que é plural, do que é singular, e ele já vai colocando, e eu olhava para ele assim, eu dizia assim: uau, que alegria, você perceber que uma lógica está em pleno andamento. Deus está feliz com Adão. Passa um quadrúpede e ele coloca o nome, mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e uma ave, e ele vai colocando nome. Meu Deus, há um fluir de palavras, há um vocabulário pleno na mente daquele homem chamado Adão. Isso alegra o coração de Deus. Deus é o Criador, Deus está satisfeito. O texto diz que Deus deu uma ordem a criação dele, a Adão e a Eva. Deus disse: Adão, eu plantei uma árvore aqui nesse local, uma árvore nesse jardim, e nessa árvore, Adão, você não vai usufruir dela, você não vai tocar nela, você não vai comer dessa árvore. Essa árvore, ela é minha, ela está aí porque eu plantei ela aí, mas você não pode comer desta árvore. Mas a Bíblia diz que no capítulo 3, que o diabo, ele entra no corpo de uma serpente, que Adão havia colocado o nome nela. Aquela serpente, ela recebeu o nome que o próprio Adão entregou para ela. E o texto diz que o diabo, entrando nessa serpente, começa então um diálogo. O interessante é que até esse prezado momento, até esse instante, só havia comunicação entre 3 pessoas: Deus, Criador, Adão, criatura, e Eva, também criatura.
Somente os três se comunicavam, somente os três dialogavam. Mas a Bíblia diz no capítulo 3, assim: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que Deus tinha feito, disse à mulher. A serpente se comunicou com Eva. E eu quero nesta noite começar trabalhando esta reflexão sobre até que ponto nós temos a sensibilidade de perceber que alguma coisa que acontece perto de nós está fora do padrão, fora do padrão, fora da normalidade. Até que ponto alguma coisa perto de nós não cria em nós uma atitude de: opa, deixa eu botar um pé atrás dessa situação. Opa, deixa eu acender aqui uma luz vermelha nessa situação. Aquilo é algo anormal. Aquilo é algo que não está no padrão. É algo anormal. Mas Eva, ela não é capaz de discernir isso, que aquilo não é normal. Aquilo é uma anormalidade. Quero pedir a Deus nesta noite que Deus se capacite, a mim e a você, a perceber a normalidade. Que as anormalidades nos façam colocar um pé atrás. Se Eva tivesse percebido aquela anormalidade, uma serpente falando, Eva teria, no mínimo, chamado Adão, ido à procura de Adão. Adão, você veio primeiro do que eu. Você já viu, ouviu algum animal ou ave ou peixe, algum réptil, alguma coisa se comunicando? Você já viu isso? Adão diria: Eva, lógico que não. Os animais não interagem conosco nesse nível de comunicação. Aquilo iria despertar um certo cuidado. Você percebe coisas anormais, você é capaz de discernir, diz: opa, isso está fora do padrão. Isso está fora do padrão. Hoje em dia há muitas reuniões que estão acontecendo para experiências místicas, experiências sobrenaturais. Eu fico boquiaberto como as pessoas, elas não perderam a capacidade de: opa, isto não é algo normal. São coisas que se mexem, são copos que giram, são talheres que giram, e a gente fica achando isso muito bacana, muito legal. Lembro-me, você lembra comigo, quando aquele cidadão chamado Uri Geller pisou nesse país? As pessoas ficavam encantadas com ele, a capacidade que ele tinha de entortar uma colher, uma peça de aço. Ele dizia: olha, isso aqui é o poder da minha mente, eu mentalizo. E começou a fazer com que as pessoas entrassem numa mentalização. Essa semana, e pastor é para isso também, pisou no nosso país um brasileiro que está morando na Índia, sem citar o nome dele, que é apresentado como um guru, e está sendo o guru dos grandes artistas desse país. E esse guru pediu uma audiência ao governo do estado e ao prefeito, e fez um pedido.
E isso começou a me preocupar. Ele quer que o governador do estado do Rio de Janeiro, que o prefeito do Rio de Janeiro estabeleça como pauta pedagógica nas escolas do nosso estado, do nosso município, aula de meditação. Ele está dizendo que quando nós aprendemos a meditar, o mal é controlado. E ele quer levar a nossa rede escolar a estudar meditação. Eu fico pensando como nós nos calamos e aplaudimos e não percebemos que tem alguma coisa fora do padrão. Cobra não fala, serpente não fala. Pastor, ele falou, se falou, coloca um pé atrás. Se falou, coloca um pé atrás. Lembro-me quando pastoreava a igreja da Barra, um dia alguém lá me convidou, pastor, o senhor podia ir na nossa casa fazer uma oração? Eu falei, posso, é um culto, pastor. Não, pastor, é que lá as luzes acendem sozinhas, de noite, luz acende, porta bate, janela bate. Eu olhei para aquela pessoa, eu falei, luz acender, eu poderia dizer que é uma situação, é uma falha na parte elétrica, mas porta bater, ou é corrente de ar, ou é uma coisa chamada demônios. E a pessoa começou a conversar um pouco mais comigo, e na hora eu entendi que era ação demoníaca. Na hora era ação demoníaca. A gente vai tocando a nossa vida sem perceber que coisas anormais estão ficando normais para nós. Eu quero dar a você, quem sabe, alguns minutos ou segundos para que você pense, meu Deus, isso não é normal. Não é normal ter sonhos repetidos em certas direções. Não é normal ter vontades e desejos estranhos. Não é normal. Não é normal. Mas nós vamos tocando a vida. Eva perdeu uma chance de dizer, opa, eu nunca vi isso aqui. Nenhum bicho nunca falou com meu marido. Eu nunca vi Deus falando com nenhum bicho. Essa cobra está falando comigo. Eva, ela esticou a conversa. Eva ativou o diálogo. Em nome de Jesus, pare com a prática do anormal. Não dê linha nessa pipa. Não estique isso aí, porque isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. Eva está conversando e o papo vai desenvolvendo. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Ela até adicionou mais uma coisa. Deus não falou tocar, Deus falou comer. Ela está adicionando. Versículo 4: então a serpente disse à mulher. Então a serpente disse à mulher. Quero pedir a Deus nesta noite, que Deus ative em nós a capacidade de discernimento. Você pode fazer essa oração comigo? Diga assim: Deus, ativa a capacidade de discernimento. Há uns meses atrás, I'm sorry, perdoe-me, mas é Bíblia. Um famoso cantor nesse país, famosinho, muito famoso, cantor das décadas de 60, 70, faleceu. E passou uma retrospectiva dele. Já falei aqui uma vez. E esse cantor, num palco, num show, ele parou o show e convidou uma cantora
que também já tinha morrido há muito tempo. A multidão naquele show estava eletrizada. E ele pegou, hipoteticamente, aquela cantora que já estava morta. Vem, te ajudo. E trouxe ela. E disse assim: senta aí. E dialogava com aquela cantora. Reverenciava aquela cantora. Aquele auditório deveria ter levantado. Aquele auditório deveria ter se levantado e deveria ter saído dali. Mas não. Aquele auditório permaneceu. Aí ele pediu um aplauso para aquela cantora. E o auditório, em peso, aplaudiu aquela cantora, que não estava ali, porque já estava morta há muito, muito, muito tempo. Até que ponto você é capaz de discernir coisas anormais? Eva, ela não discerne nada, e ela vai estar dialogando. Eva está espiritual, ela está até usando a Bíblia, ela está até usando a palavra de Deus, mas ela está dialogando com uma serpente. Serpente não fala. E eu preciso hoje dizer: Deus, me dê a capacidade de dizer: Satanás, não aceito a normalidade. Amém? Não aceito a normalidade. Porque quando eu abro brecha para pequenas coisas, eu vou abrindo legalidade para outras. Preguei agora quinta-feira em Salvador, e você sai do aeroporto e tem gente para te oferecer uma fitinha para você botar no pulso. São legalidades. Aí você, mas é só uma fitinha. E essa fitinha diz que é uma coisa boa. São legalidades. São anormalidades. Eva não entende isso. Eva continua, e diz o texto assim, que a serpente disse: é certo que você não vai morrer. Deus mentiu para você, Eva. Acorda, Deus está mentindo para você. Diz o texto: porque Deus sabe que no dia em que você comer, os teus olhos vão se abrir, e como Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Realmente os olhos se abriram. Os olhos se abriram não para um up, não para subir, não para melhorar. Os olhos se abriram para descer mais, para cair no buraco. Você já parou para pensar, irmãos, que toda a proposta do diabo, ela vem para nós, a mensagem é a seguinte: se você fizer isso, você vai ficar melhor. Se você fizer isso, vai ficar mais feliz. Se você fizer isso, você vai ter um crescimento de qualidade. E nós, natureza humana, acreditamos. Nós acreditamos na proposta do diabo. E diz o texto que quando ela comeu, diz a Bíblia da seguinte maneira: ela tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Mais na frente a Bíblia vai dizer que Eva foi enganada, Eva foi iludida, Eva foi trapaceada, mas Adão comeu por decisão própria. Aquela fruta não era uma fruta semelhante às outras frutas, porque se fosse, Deus seria injusto. Pastor, tudo é laranja. Pera, seleta, Bahia, lima. Pastor, tudo é laranja. Não, a fruta daquela árvore era diferente. E quando Eva traz aquela fruta, com a mordida que Eva havia dado, Adão olhou. Adão é inteligente, e Adão compreendeu que aquela fruta era fruta daquela árvore que Deus havia proibido. Mas Adão, conscientemente, Adão comeu.
É por essa razão, a Bíblia se explica por causa disso, que quando Paulo vai falar sobre a doutrina do pecado, Paulo diz assim: o pecado entrou por Adão. Paulo vai dizer na Bíblia, lá nos Romanos, que o pecado entrou por Adão e não por Eva, porque Eva foi trapaceada, enganada, foi tola, foi descuidada, mas Adão foi consciente. O pecado está nivelado no mesmo nível, quer seja consciente, quer seja tolinho, o salário do pecado é a morte. O texto diz que quando Adão come daquela fruta que ele sabia que não devia comer, diz o texto da seguinte maneira, versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus. Aquela mordida, que era uma quebra do princípio da obediência de Deus, tirou eles do nível de glória para o nível da desglória, tirou eles do nível da presença de Deus para o nível da miséria. Eles viram o seu real estado. Eles viram o seu real estado. Meu irmão, em nome de Jesus, ver a situação depois que nós fizemos o que nunca deveríamos ter feito, é algo que dói muito, que machuca muito. E tudo isso começa como? Começa de maneira bem sutil lá atrás. Há uma canção que nós cantamos que diz assim: abre, Senhor, os meus olhos para ver. E eu quero nesta noite orar e dizer: Deus, abre os nossos olhos, ativa os nossos ouvidos e acrescenta o discernimento em cada um de nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eles se enxergam nus, miseráveis. E o texto diz que quando se enxergam nus, diz o texto, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pegaram folhas de árvore e se cobriram, tentaram cobrir a nudez. É um instinto, vamos chamar assim. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de misericórdia. Deus poderia, porque Deus é Deus, Ele poderia ter anulado aquilo tudo e poderia ter começado novamente. Aliás, Ele já tinha feito isso. Capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia. Lógico, Deus não criou uma terra em caos. Aí Deus interveio e trouxe novamente a ordem. Uma vez, essa seria a segunda vez. Adão, Eva, vocês quebraram o meu princípio, então mais uma vez eu vou refazer isso. Mais uma vez eu refaço. Deus poderia ter feito isso, mas Deus não. Deus começou agora a agir de uma outra maneira, agir pela graça. Diz o texto assim, que quando eles fizeram isso, versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus. Esse texto talvez seja um dos mais apaixonantes para mim. Siga essa sequência. Dialogou-se com a serpente, aceitou a proposta da serpente, quebrou o princípio da obediência de Deus, comeu do fruto, caiu na graça, descobriu-se nu, miserável, se esconderam. Mas Deus não permitiu que toda aquela desgraça afetasse a capacidade de ouvir Deus. Diga assim: Satanás bagunça bastante, mas ele não pode afetar a capacidade de se ouvir Deus. O diabo deve ter ficado furioso.
Paulo, eu queria que eles não conseguissem mais ouvir Deus, tivessem surdos. O texto diz que quando ouviram a voz de Deus, sabe que voz? Não Deus chamando, a voz de Deus chegando, a voz de um Deus alegre, feliz. Quando ouviram a voz de Deus, irmãos, acredite nisso, Deus continua falando e todos continuam ouvindo. Creia nisso. Quando ouviram a voz de Deus, olha só, ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia. Sabe o que é viração do dia? Sabe o que é viração do dia? A palavra já se autodefine, já se autoconceitua. Viração do dia é término do dia, é a chegada da noite. Há uma palavra de Deus nesta noite. Antes que a noite chegue, a voz dele vai ser ouvida. Antes que as trevas cheguem, a voz de Deus vai ser ouvida. Aleluia, por isso, glória a Deus, glória a Deus. Diga-se, na viração do dia da minha vida, serei capaz de ouvir Deus. Diga-se, na viração do dia da minha vida, serei capaz de ouvir Deus. Serei capaz de ouvir Deus. Quem sabe na beira de uma overdose, na beira de uma prostituição, na beira de uma miséria, Deus ainda está falando. Na viração do dia, a viração do dia, já falei, já contei, porque desfrutei da amizade dela. Senete Rosa, desviada no cemitério, meia-noite, pegando um osso para fazer um ritual macabro. E quando ela botou a mão no osso lá, o pai de santo falou, o chefe do terreiro: larga esse não, esse osso é dele. Ela de branco, paramentada de mãe de santo, com um osso na mão, o pai de santo entrou em crise: para, solta, esse osso não serve, esse osso é dele. Apontou para o alto. Ela conta que pegou aquele osso, botou novamente na sepultura e disse assim: vou embora, vou sair daqui, porque tem um que é mais forte ainda, e está usando até o meu pai de santo para falar comigo. Oh, meu irmão, na viração do dia ele está falando. Diga assim: Deus falou na viração do dia. Ele veio na viração do dia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você entende isso? Amém ou não amém? Na viração do dia, quando ouviram que andava no jardim, um jardim que a serpente falou, um jardim que a serpente está se vangloriando, um jardim que a criação está nua, está pelada, está desnuda. Deus falou. O texto diz que esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha que contrassenso, olha que algo paradoxal. As árvores, ou seja, a natureza, era para ser a janela de Deus. Você ouviu o que eu falei? A natureza é para ser a janela para ver Deus. Ficou mais fácil? Diga assim: a natureza é para ser a janela para ver Deus. Não entendeu ainda? Fui pregar em Manaus, e durante o dia peguei um táxi, fui até o porto de Manaus e contratei um barco de um pesqueiro. Falei: meu amigo, eu tenho a tarde toda para navegar nessas águas. Quanto custa? É tanto. Paguei. Entrei no barco daquele homem, eu, ele e Deus, e saímos cortando aquelas águas. Fomos ao encontro das águas, a Rio Negro, e as duas cores de água. Eu falei: meu amigo, eu quero comer em algum local por aí, algum igarapé por aí. Passei o dia todo, à tarde, até chegar à tarde.
Ele viu que eu estava, em alguns momentos, tendo algumas reações diferenciadas. Eu dizia: eu te exalto, Deus. É um mar de rio, é uma selva fenomenal. Eu dizia: Deus, somente a tua mente podia criar isso. Somente a tua mente podia criar isso. Somente a tua mente. Irmãos, árvores tão frondosas que você quase não vê o final dela. A natureza é a janela para ver Deus. Mas quando o pecado entra, a janela para ver Deus transforma-se na prisão que os homens se escondem. Se esconderam nas árvores. E é por essa razão que quando Jesus, lá na frente, vai resgatar a humanidade, ele é pendurado num tronco de uma árvore. Deus novamente resgatou a janela da glória. Novamente Deus resgatou. Novamente Deus mudou a história. O texto diz que Adão e Eva estão escondidos. Aí começa o que eu quero falar contigo hoje. Deus diz assim, Deus chama Adão: onde tu estás, Adão? Onde estás? Ele responde de lá: ouvi a tua voz, Senhor do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, versículo 11, olha isso. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, olhe para cá. Deus perguntou alguma coisa a Adão sobre Eva? Perguntou? Amém? Perguntou sim ou não? Não. Deus perguntou a Adão uma pergunta direta: Adão, você comeu? Adão, você comeu? Diga assim: Adão, diga, Adão só tinha uma resposta. Qual era a resposta? Qual era a resposta? Comi. Adão só tinha uma resposta. Qual era a resposta? Comi. Adão respondeu isso? Não. Eu quero nesta noite, pelo Espírito de Deus, fazer um paralelo, fazer um link com uma palavra que está muito em moda hoje em dia no noticiário: delação premiada. Você já ouviu essa palavra, delação premiada? Sim ou não? Sim, já ouviu? Delação premiada. Está aqui as advogadas, Mariana aqui. Vou me esconder, Mariana. Baita advogada. Pastor Jorge Narciso. Está em moda delação premiada. Depois vocês puxem a minha orelha. Delação premiada. Está sentado? Falo com autoridade. É um princípio bíblico. Delação premiada é princípio bíblico. Delação premiada é um princípio da graça de Deus. Assustei você? Eu não tenho preocupação. Eu provo na Bíblia. Delação premiada é um princípio jurídico construído na graça de Deus. É um elemento novo da justiça. A história diz que começou na década de 60, na América do Norte, onde começou os primeiros momentos de delação premiada. Estados Unidos vivendo uma baita crise na área criminal das máfias. A máfia fortemente atuando na América do Norte, Chicago, Nova York e algumas outras cidades americanas. A máfia muito forte. A polícia americana prendia um mafioso e o mafioso se calava. Se calava porque ele não podia entregar ninguém, caguetar ninguém. Ele sabia que ele seria morto. Ele tinha muito medo.
Então a justiça americana, a Suprema Corte americana, estabeleceu o Instituto da Delação Premiada. Ou seja, aquele que contasse alguma coisa, ele receberia uma proteção do Estado. Ele receberia cuidados especiais, iria cumprir pena num lugar diferenciado, teria uma proteção para ele e para a família que estava lá fora, teria uma redução da pena e etc, 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 etc. Aí começou a funcionar, porque a pessoa era presa, colocavam para, olha, a tua pena vai dar tantos anos, mas se você ajudar, se você cooperar, como é que funciona isto? Você vai ter um abrandamento. E a coisa funcionou. A Europa começou a usar, a Itália, a Espanha, a Inglaterra, o Brasil está usando agora. Provérbios, capítulo 28, é o alicerce da delação premiada. Provérbios 28, diz o texto assim: o que encobre as suas transgressões, o quê? Nunca o quê? Mas o que as confessa e deixa, o que que tem? Eu não ouvi o que você falou. Provérbios 28, o que que diz? Vamos estar na tela, vamos ler. O que encobre as suas transgressões, jamais o quê? Mas o que as confessa e deixa, o quê? Deus está dizendo que o pecado gera a morte, mas se eu abro o coração, eu confesso, eu me arrependo, Deus vai agir de maneira diferenciada. Deus falou: Adão, você comeu. Adão, grite, seja homem. Eu comi, sim, eu comi, te peço misericórdia, eu comi sim, mas Adão veio com justificativa, botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa na serpente. Aliás, Adão botou a culpa em Deus. Uau! Adão, você comeu. A pergunta é essa: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que eu ordenei para não comer? Essa é a pergunta. Resposta: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa. Adão botou a culpa em Deus. Adão botou a culpa em Deus. E essa miséria está até hoje. Por que você fez isso? Porque eu estava sem dinheiro. Por que você roubou? Porque eu estava duro. Por que você fez isso? Porque eu estava chateado. Eu estava chateado. Eu estava chateado, por isso eu fiz isso. Qual é a minha desculpa? Qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa? Adão, você comeu? Comi, Senhor. Desgraçadamente eu comi. O profeta Gade tem que contar uma história para Davi. Davi, um homem rico, tem muitos animais. Aí tem um homem pobre, vizinho, ele só tem uma ovelhinha. Aí chega um visitante, ele pega a única ovelhinha daquele homem, mata para dar. Esse homem tem que ser morto. Uau, Davi, que legal você. Davi, esse homem é você. Provérbios diz, Provérbios, coloca na tela. Provérbios diz, Deus está dizendo a seguinte coisa: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
Mas o que as confessa e deixa, alcança o quê? Eu acho lindo aquele texto. E a Bíblia ela se completa. A Bíblia ela é perfeita em tudo. Aquele texto da mulher apanhada no adultério, aquele texto é lindo. Ali é delação premiada também. Os homens pegam a mulher lá no ato, adulterando, e levam ela, e botam ela no meio, joga no chão, pedras. Senhor, a lei manda apedrejar quem adultera. A Bíblia diz que Jesus escreveu na areia. A Bíblia não diz o que ele escreveu. Deixa eu brincar um pouquinho. Eu acho que ele escreveu alguma coisa de graça, delação premiada. Porque a atitude daquela mulher é isso. Vamos analisar psicologicamente a atitude dela. Número 1, aquela mulher permanece de cabeça baixa o tempo todo. 2, aquela mulher não foi apanhada se automasturbando, ela foi apanhada num ato sexual com outro homem. 2, aquela mulher não acusou o homem que estava com ela. Cabeça baixa estava, cabeça baixa ficou. Ela podia falar: Jesus, eu não vou falar a verdade. Quem estava comigo é esse aqui, esse aqui, era ele que estava transando comigo. Ela não entregou ninguém. Ela não entregou ninguém. Aquela mulher não disse também que era mentira. Senhor Jesus, isso é mentira, isso é calúnia. É que eles não gostam de mim, isso é perseguição política. Eles não gostam de mim. Esse homem, ele está com raiva porque eu não quis namorar com ele, por isso ele está fazendo isso comigo, não gosta de mim. Ela não deu desculpa. Ela assumiu o seu pecado, abaixou a cabeça. Todos foram embora. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí que ela olhou: não tem. Nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques mais. Eu quero nesta noite fazer um pedido a você, meu irmão. Encare o pecado como uma coisa séria e que somente você pode resolver ele. Se você quer ter sucesso, nunca arranje uma desculpa. Se você quer ter sucesso, nunca arrume um culpado para o teu pecado. Nunca. Assuma. Porque se foi forte para comer daquele fruto, seja forte para assumir que comeu. Seja forte. A Bíblia vai dizer para nós no capítulo 3 da seguinte maneira, capítulo 3, versículo 23: o Senhor Deus, pois, por isso o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Versículo 4: e expulso o homem foi expulso. Me permita entrar numa área muito forte. Eu penso que se a atitude anterior fosse diferente, a punição talvez também fosse diferente. Eu vou dizer por quê. Uma jurisprudência paternal. Antônio Soares, meu pai tinha uma lei lá em casa: quem fala a verdade apanha menos. Eu nasci numa casa que o meu pai dizia: quem fala a verdade apanha menos. Eu gostei desse negócio, e eu sempre apanhei menos lá em casa. Bolada, quebrava vidro, fazia coisa. Fui eu. Pai, fui eu. Ele falava assim: eu ia dar 5 chineladas, 6 chineladas, mas como falou a verdade, é só 2 para não fazer mais isso.
Era só 2. Ficava no lucro. Ganhei 3. Fiquei no lucro de 3. Era lucro. Quem fala a verdade apanha menos. Irmãos, Deus também é assim. Deus também é assim. Deus também é assim. A gente faz coisa e a gente quer ou arranjar desculpa ou esconder. E quando a gente arranja desculpa ou esconde, a coisa é pior. A coisa é pior. Então quando a gente olha, eu realmente fiz, a culpa é minha, mas está aqui. Quando a gente fala a verdade, a punição é mais branda. Você entende isso, irmãos? Amém ou não amém? A punição é mais branda quando fala a verdade. Quando fala a verdade, você recebe perdão. Recebe perdão, porque a pessoa vê que você está falando a verdade. Uma das coisas mais sérias na imigração americana, e quem conhece a América sabe disso, sempre fale a verdade. Sempre fale a verdade. Sempre. E se você falar a verdade, você sempre vai ter a misericórdia. Nunca, 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 nunca conte uma mentira. Nunca, nunca conte uma mentira. Porque se você mentir, a tua pena vai ser maior. Aquela dose de misericórdia que estava ali para dar para você, ela não vai ser mais dada. Ela não vai ser mais dada. Lembro uma vez dirigindo lá na Flórida de noite, fomos para um culto, fomos lanchar, estava tarde da noite. Eu ia para um lugar chamado Plantation, lembro disso. E eu ia de pé embaixo, era uma área de muito mato, muito verde. E tinha uma polícia escondida no mato. A polícia veio. Eu falei, Jesus. Na hora fiquei nervoso, fiquei gago. E o policial chegou com a lanterna, abriu o vidro. Ele olhou para mim. Hey, man. Eu falei, eu estou perdido. I'm lost, estou perdido. Aí ele, está perdido? Eu falei, estou perdido. Ele perguntou, você quer ir para onde? Eu falei, dei o endereço para ele. E ele falou assim, go, vem atrás de mim. Aí eu falei, Jesus, se eu tivesse mentido, aí eu ia ser algemado. Ele foi na minha frente, eu atrás dele. E quando chegou lá, ele falou assim, o teu endereço é esse? Eu falei, é esse. Irmãos, ele ficou no carro para que eu entrasse naquele condomínio. E ele foi me acompanhando. Eu falei, Jesus, se não tiver ninguém em casa, eu vou daqui para o cilindro lá. Ficou me esperando. Eu olhava assim de rabo de olho, lá tá ele lá, só a luzinha, tchim, 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 tchim. Eu falei, vai embora, cara, vai não, tchim, tchim, tchim. Aí eu fui, as pernas bambas. Eu era hóspede naquela casa. Pastor Rômulo, toquei a campainha, falei, abre pelo amor de Deus essa porta, porque se você não estiver em casa, eu durmo na polícia hoje. E a polícia lá me esperando. Aí ele abriu, acendeu a luz da sala. Aí eu fiz assim, falei assim, obrigado. E entrei correndo. Olhei pela janela, ainda está lá. Porque se eu for expulso, não for a minha casa, eu vou dormir na cadeia hoje. Se falar a verdade, alcança a misericórdia. Eu estava numa pista muito acima da velocidade, mas recebi misericórdia, porque falei a verdade. Você entende isso hoje? Amém, irmãos? A pergunta de Deus foi, Adão, você comeu? Qual era a resposta? Comeu. Aquele que confessa, aquele que diz, Deus, olha, foi um ato de loucura da minha parte, mas eu te peço misericórdia, hoje eu te peço perdão. Vai desfrutar da misericórdia. Você entende isso? Amém ou não amém? Vamos repetir Provérbios capítulo 28. Repita novamente esse texto. Eu queria que ficasse gravado esse texto na tua vida. Vamos, 1, 2, 3. O que encobre as suas, jamais. O quê? Mais o que? Aí eu fiquei pensando agora, fiquei com os netos 2 dias lá em casa.
Fiquei pensando como os pais têm que ter cuidado nessa área agora. Eu tinha uma lanterna de LED. A lanterna está quebrada lá no meu escritório. Quem quebrou a lanterna? Ninguém quebrou. Quem quebrou a lanterna? Ninguém quebrou. Eu falei, Deus, como é que tudo é espiritual? Como é que são coisas pequenas? É uma lanterna da China que custou uma besteira de talvez R$5. Não é o preço da lanterna. Não é a lanterna. É a atitude. Quebraram a lanterna e a pessoa não assumiu. Fui eu que quebrei. Aí eu fiquei pensando que isso a gente vai somatizando nas pequeninas coisas. É uma aula que nós faltamos, é uma fuga que nós fazemos, e quando o pai pergunta, quem fez isso? Não fui eu. E a gente vai crescendo, fica adulto, casa e continua assim. Sabe qual é a palavra que eu mais escuto nos gabinetes que eu atendo? Problemas conjugais? É ela, ou ele diz assim, pastor, não tem jeito, não acredito, é mentiroso, é mentirosa. Grande parte de assuntos conjugais não é que tem amante, pastor, não acredito, mente. Pastor, o nosso casamento está acabando por causa da mentira. Não confio. É ela que não confia nele porque é mentiroso, é ele que não confia nela porque é mentirosa. Em nome de Jesus, se posicione hoje, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você entende isso hoje, meu irmão? A serpente não vai prevalecer na nossa vida, nós não vamos ser expulsos. Deus não vai nos expulsar, porque Deus é um Deus de misericórdia. Sabe quem seria expulso ali daquele paraíso? A serpente, o diabo. Deus ia ter alguma coisa acontecer, podia ser diferente essa história, mas não foi, porque não houve verdade. Irmãos, a senha para acessar o coração de Deus chama-se verdade. Você não ouviu o que eu falei? A senha para acessar o coração de Deus chama-se verdade. A senha para entrar no coração de Deus chama-se verdade. Por isso que é tão difícil vencer isso, porque a mentira é uma entidade, é um espírito, é um demônio. Eu termino lendo ou relembrando uma reunião de vendas, quando eu era representante comercial aqui no Rio, uma mega empresa, e os vendedores numa sexta-feira traziam o relatório das visitas, uma multinacional, e cada um com seu relatório. Sentamos numa sala de reunião. Nesse dia estava um dos diretores de São Paulo da empresa. Estava lá, vamos dar o nome: Astolfo, pipoca, amendoim, geleia, os vendedores todos. Tudo bem? Boa tarde, meus queridos colaboradores. Como é que estamos de venda? Como é que estamos de ampliação dos negócios? Como é que estamos de crescimento? Cadê o relatório de vocês de hoje? Abri minha pasta e botei na mesa o meu relatório. E cada vendedor fez a mesma coisa. Ele leu um por um as empresas. Visitávamos megas empresas, grandes empresas. Leu lá as minhas empresas, tá? Banco do Brasil, e tarará, Petrobras, e leu do outro, leu do outro. Aí pegou tudo isso e entregou para a nossa secretária, chamava Nazaré. E tocou a reunião. Entregou tudo para ela, ela levou para dentro, e todo mundo pensou que ia lançar aquilo no terminal da empresa. A reunião foi tocada, canapés, bate-papo, meta para o ano, prêmio para viagem, não sei mais o que lá. Lá para o final da reunião, ela vem e entrega uma pasta para o diretor.
Ele abre a pasta e começa assim: o amendoim era um vendedor, estou dando aqui nomes hipotéticos. Com quem que você falou lá no Petróleo Ipiranga? Aí todo mundo parou. Não tinha nada a ver. Planejamento, meta, crescimento, venda. Ele, o Petróleo Ipiranga, com quem você falou? E ele parou, pensou, foi com o Fernando. Falou com o Fernando. Aí mudou para o outro: ô Ameixa, você falou com quem lá na Coca-Cola? A Coca-Cola? A Margarida. A Margarida. Perguntou um por um, escolheu, fez de forma aleatória, tirou uma empresa e perguntou a cada um com quem tinha falado, com quem tinha tratado, o que tinha negociado. Quando terminou a roda, o diretor falou assim: amendoim, ameixa e tâmara, nomes de vendedores. Agradecer a vocês o tempo aqui na empresa, e vocês podem entregar a carteira para Nazaré para dar baixa. Vocês estão demitidos. Silêncio mortal. Caramba. Ninguém nem respirava. Os demais podem ir embora até segunda-feira. Vamos partir para a venda. Levantou todo mundo em silêncio. Saímos da sala. Segunda-feira, vamos reunir com Nazaré, a turma que ficou. Que uma coisa maluca é aquela? Lembra da Shell, da Petrobras, que do Miguel? Ele está de férias. Fulano mentiu. Lembra do outro? Falou: olha, ela foi demitida mês passado. Eles haviam mentido. Eles tinham dado o nome que eles sabiam, mas alguns nem mais trabalhavam no setor. Sumariamente demitidos. Preenchiam relatórios. Mentirosos. Aí a secretária falou: eram bons vendedores. Se tivesse falado a verdade, o diretor falou, não queria perder eles, porque por certo iriam para a concorrência. Se tivessem falado a verdade, talvez sofreriam uma punição, sofreriam alguma coisa, e talvez tivessem uma segunda chance. Adão, você comeu? Você comeu? Que nesta noite Deus nos livre de buscar desculpas para os nossos erros e delitos, porque nesta noite aquele que confessa e deixa que tem, alcança o quê? Vamos orar por isso nesta noite. Essa semana, irmãos, nós vamos estar à disposição. Mas eu quero que antes de mais nada você procure em casa o teu esposo ou a tua esposa. Procure alguém para dizer: olha, pastor, eu quero começar o ano de 2015 de modo diferente. Por que eu estou pregando isso hoje, irmãos? Porque esse ano praticamente acabou. Eu não quero que 2015 seja uma repetição mal feita de 2014. Eu quero pedir a Deus que você hoje diga: Deus, 2015 vai ser diferente. Eu vou começar com tudo no devido lugar. Você entendeu isso hoje? Amém? Curve tua cabeça onde você está. A pergunta de Deus para Adão é a mesma pergunta para Jaime hoje. Adão, você comeu? Você fez o que eu disse para não fazer, Adão? Além de não responder,
A loucura de Adão foi botar a culpa no próprio Deus, como se Deus tivesse sido o culpado daquilo. A mulher que tu me deste, ou seja, a culpa é tua, porque se eu não tivesse tido ela, eu não teria feito o que fiz. Você está botando a culpa em quem hoje?